Pais, irmãos, vamos iniciar nosso estudo. O presbítero Walter, semana passada, deu uma lição boa sobre a humilhação de Cristo, né? O estado em que Cristo ele se humilhou, né? Até a morte. Vamos lá. E, ei, ei, ei. O estado em que Cristo se humilhou até a morte, né? Veio à terra, sofreu como os homens sofreram, morreu crucificado numa cruz, padeceu ali. Isso tudo faz parte da humilhação. Isso fez ele deixar de ser Deus? Não, ele precisava passar por isso para se cumprisse tudo que se cumpriu, né? Então vem aí, desde o seu nascimento até a sua morte. É o estado de humilhação. Só o fato da Bíblia dizer que ele teve que se esvaziar de si mesmo, para um Deus, já é muito humilhante, né? Agora a gente vai para a parte da exaltação de Cristo, que começa onde? Na ressurreição. A partir da ressurreição, né, como diz Filipenses, né, ele deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho e toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É o nome de Jesus. Mas seu estado de exaltação começa a partir da ressurreição. Vamos ver aqui então. Com o que acontece aí no estado de exaltação? Cristo saiu de debaixo da lei, tendo pago a penalidade do pecado que quem tinha que pagar? O homem. E merecido a justiça e a vida eterna para nós. Então foi uma substituição, como nós já estamos falando aqui há algum tempo. Cristo tomou o nosso lugar. Era nosso. Nós que teríamos que estar lá na cruz. Então ele demonstrou pela sua condição que a penalidade do pecado ela foi anulada. Nós não vamos pagar nada. Foi tudo pago por Jesus. A sua exaltação foi também a sua glorificação. É onde ele sobe até o nosso Pai está lá em corpo glorificado. Então há 4 estágios dentro dessa exaltação de Cristo. O primeiro estágio qual que é? É a ressurreição. Aqui começa a exaltação. A humilhação, como nós vimos semana passada, vai desde o seu esvaziar, vir à terra, encarnar como homem, até a sua morte. Agora começa a sua ressurreição. Então é o grande ponto. Sem a ressurreição, não haveria fé cristã. A ressurreição aqui é o grande ponto, porque poderia ter morrido, mas se não tivesse ressuscitado, estaria cumprindo as profecias? Não estaria cumprindo as profecias, elas estariam incompletas, né? Então, qual que é a natureza da ressurreição? Origem disso tudo, né? Não consiste no mero fato de ter ele voltado à vida e de se terem unido nele corpo e alma. Porque se fosse só isso, ele não poderia ser chamado as primícias do que dorme, como diz 1 Coríntios. A gente vai passear um pouco na Bíblia, você pode deixar ela aberta. 1 Coríntios capítulo 15. Vai dizer o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O fato dele ter ressuscitado, né, e ter cumprido a profecia faz com que ele tenha esse título único. Só ele que tem isso. Primícia, né, é aquilo que você dá de melhor, aquilo que você dá primeiro. Só ele tem esse título. Nem o primogênito dentre os mortos. Como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 18, falando que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E o texto lá de Apocalipse, também no capítulo 1,
no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é quem? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essa é a natureza da ressurreição de Jesus. O que acontece na ressurreição? Consiste em que nele, em Jesus, tanto a natureza humana, que nós já vimos aqui também uma lição sobre isso, tanto o corpo e a alma foi restaurada à sua pureza, força e perfeições originais, e elevada até um nível superior, enquanto o corpo e a alma se uniram novamente para formar um organismo. Porque morreu, o que acontece quando morre? Há separação. A Bíblia diz que há a separação do corpo com a alma. Quando Jesus ressuscita, volta, e volta mais poderosa. Quando Jesus, por exemplo, vai se encontrar ali com os discípulos, que tem aquela cena de Tomé, a incredulidade de Tomé, a Bíblia não diz que Jesus entrou pela porta. Diz. Aí diz que Jesus apareceu ali. Como que ele apareceu? Aí nós não sabemos. Mas ele poderia facilmente passar pela porta sem abrir a porta, porque agora o corpo dele era glorificado. Ele tinha mais do que ele tinha quando ele estava, antes da sua morte. Seu corpo após a ressurreição, era perfeitamente evidente que seu corpo tinha passado por uma notável mudança. Então não era o mesmo. Era um corpo glorificado. A mesma coisa que vai acontecer com os nossos corpos na volta dele. Os nossos corpos serão glorificados. Nós estamos sendo preparados para isso. Trazia, sim, tinha as marcas. Tinha as marcas com certeza. Era o mesmo corpo, mas era tão diferente que não era facilmente reconhecido. Era um corpo material genuíno, tanto que Tomé tocou lá. Ele viu, tinha lá as marcas. Mas um corpo que podia repentinamente, que eu falei aqui, aparecer e desaparecer de maneira surpreendente. Porque era um corpo transformado, não era o mesmo corpo. Era um corpo perfeito do Espírito. Não era simplesmente um homem, tinha ali algo espiritual, porque ele estava com o corpo glorificado. Então, o que aconteceu com a sua alma? A sua alma foi dotada de novas qualidades. Não que ele não tivesse antes da sua morte. Perfeitamente ajustadas ao seu futuro ambiente celestial, que nós vamos falar o próximo ponto aqui da exaltação de Jesus. Então, pela ressurreição, ele se tornou espírito vivificante. Algo que nós também nos tornaremos, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Viveu, morreu, alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus. Porém, é espírito vivificante, que traz vida. É um espírito que traz vida, diferente do primeiro Adão. Então não foi um retorno, a ressurreição de Jesus diferente de Lázaro. Estava ali já há 4 dias morto. Para o judeu era impossível que ele pudesse ressurgir ali dos mortos. Por que é diferente? Porque se fosse igual a de Lázaro, por exemplo, porque, não foi o retorno da morte como Lázaro, por exemplo, porque senão Jesus teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento. Por quê? Lázaro morreu depois de novo e não ressuscitou. Jesus não, Jesus continua vivo. Ele está vivo, ele não vai morrer de novo, não vai ressuscitar de novo, ele vai voltar. Ele vai vir outra vez. Reviveu. Depois de um tempo, envelheceu, morreu.
Jesus não. Jesus é eterno. Então, o significado da ressurreição, tríplice significado. Primeiro, constitui uma declaração do Pai de que Cristo, somente Ele, satisfez todas as exigências da lei como obrigação pactual. Das leis que havia ali no Antigo Testamento, que os fariseus tentavam cumprir, e os escribas também, toda aquela turma religiosa tentava cumprir, ninguém conseguia. E se não cumprisse um artigo da lei lá, é como se estivesse descumprido toda a lei. Por causa de toda a lei. E o descumprimento dessas leis tinham penas, que poderiam chegar até a morte. Então, nenhum homem conseguia fazer isso. O único que conseguiu foi Jesus. Com sua morte, né, já acabou. Mas com a sua ressurreição, né, aí está claro, satisfez por completo. Adventista? Quem? Ah, violenta a lei. Sim. Estamos todos condenados. Não é esse o ensino bíblico. Né? Significado da ressurreição simboliza o que acontecerá a quem? Ao ímpio? Aos crentes. A justificação. Né? No seu nascimento espiritual, que a gente nasce de novo, já não somos mais os mesmos. Né? E na sua ressurreição futura, depois lá que você estiver, se Jesus voltar depois da sua morte, né? Seu corpo que vai estar lá, né? Só o osso, né? De alguma forma, ele vai, ou a cinza, ele vai ressurgir. E vai encontrar com a alma e vai encontrar com o Senhor. É a causa de nossa justificação. Foi paga ali por Jesus. Ele nos tornou justos. Regeneração, trabalho que ele faz em nós. E a ressurreição final. É todo um processo. E a negação agora da ressurreição? Tem gente que nega, não tem, que Jesus ressuscitou? Que era... os discípulos estavam loucos, que era uma forma de tentar ali derrubar o governo romano, entre outras teorias. Né? Mas é um milagre. Ninguém explica isso. Há até, de forma diferente, não na mesma proporção, algumas histórias. Eu mesmo já ouvi a história de um pastor que o seu filho bebê acabou se afogando na piscina da sua casa, né? E ele não tinha visto. Depois de 10 minutos ele viu o menino na piscina lá, né? E aí depois pegou o menino, fez ali um trabalho de primeiros socorros ali, amador, do jeito que ele sabia fazer, e nada do menino, né, acordar. Mas depois de uma oração que ele fez, o menino acordou. Tem explicação isso? Eu não, né? Milagre. É milagre. Por mais que tente se justificar isso, o único local que vai chegar, a única saída que vai chegar é que foi um milagre. Não temos o que explicar, mas mesmo assim ainda tem gente que tenta negar. Muitos atualmente negam isso, declarando ser uma impossibilidade física. Negam hoje, negam nos tempos de Jesus e vão continuar negando. Até que um dia o Senhor encontre eles. Aí não vai ter como mais negar. Então, várias teorias são sugeridas para tentar explicar essa negação. Que teorias são essas? Vamos lá. Os apóstolos e outras testemunhas primitivas enganaram o povo. Falsidade. Jesus não tinha morrido, Jesus tinha desmaiado. Aí veio José de Arimateia lá, pegou o seu corpo, levou para lá,
Os discípulos deram um jeito de rolar aquela pedra, que segundo os estudos aí era preciso a força de 20 homens para poder rolar aquela pedra, e tiraram o corpo de Jesus lá, que já tinha acordado, estava lá passando tempo. Exatamente, apenas desmaiar, né? Se aconteceu com ele, podia acontecer com os dois ladrões da cruz. Jesus de fato não morreu, olha aí, desmaiou, e os apóstolos pensaram que ele realmente tinha morrido. Os apóstolos emocionados com tudo aquilo que aconteceu, né? Eles ainda não tiveram a coragem de seguir ali a Jesus, fugiram, pensaram que ele realmente tinha morrido, mas ele não morreu. É outra história aí. Os apóstolos, aqui agora já inclui as mulheres, em seu estado de instabilidade emocional, tiveram visões de Jesus e as confundiram com os aparecimentos reais. Jesus morreu e eles foram viver a vida deles. Passou ali os 3 dias, começaram a ter visões. Estou vendo Jesus. E acharam que eram real, mas na verdade não passava de visões. A própria história da ressurreição foi, na realidade, importada de outras religiões orientais e derivadas de mitos. Mas se for pegar lá, Buda, todos esses né, os pseudos deuses dessas outras religiões, né, estão todos mortos. O único que está vivo é Jesus. Essa última aqui, ela é uma história mais contada mais para frente. Então, essas explicações não condizem. Porque a Bíblia, a própria Bíblia, não traz isso para nós. A Bíblia diz que ele morreu, José de Arimateia foi lá, pegou seu corpo, ele tinha condições para isso, ele tinha autoridade para isso. Pegou o corpo de Jesus, levou lá o túmulo. No dia que as mulheres foram lá prestar uma última homenagem, balsamar o corpo dele, não acharam. É isso que a Bíblia diz. Da morte e da ressurreição. Que já era profetizado no Antigo Testamento. Os profetas já falavam isso há mais de 500 anos antes de acontecer. Então, o primeiro estágio da exaltação de Jesus é a sua ressurreição. O segundo, a ascensão. O que é isso? Quando ele sobe aos céus. Ressuscitou, agora ele vai subir aos céus. Mas essa aqui não é tão destacada quanto a ressurreição. A gente fala mais da ressurreição. Mais divulgado do que a de Jesus. Que a gente vê, quantas vezes, uma vez por ano pelo menos, a gente dá destaque à ressurreição de Jesus. Fora as outras vezes que ainda é falado. Mas não tem um dia no ano, uma época do ano, para falar da ascensão de Jesus. Não tem o mesmo destaque, mas é tão importante quanto. Porque faz parte do processo. Então ela pode ser chamada, né, do complemento, da finalização do quê? Da ressurreição. É um processo. Provas bíblicas, então, da ressurreição. A gente vai na Bíblia. Jesus se referiu a ela muitas vezes antes da sua morte. Vamos só olhar aí o texto do Evangelho de João. João, capítulo 6, 62. Se vocês acharem primeiro que eu aí, já pode até ler. Imagina só a nossa reação, a gente está todo mundo aqui. Vamos supor que o Luciano lá é Jesus. Está ali, ouvindo isso tudo. Aí ele começa a subir. Qual vai ser a nossa reação? Tinha um vídeo, muito tempo atrás, eu vi
lembro que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu caí em lágrimas desesperado. Mas depois fui ver na Bíblia que não era desse jeito. Aquele vídeo onde estão todos na igreja, o pastor está pregando, de repente dá um vulto lá, some todo mundo. Fica só uns gatos pingados. E se desespera. Mas imagina você, na visão dos discípulos, vendo Jesus subindo aos céus. Ele se referiu só isso ia acontecer. Ele falou que isso ia acontecer. Lucas fornece para a gente uma dupla explicação dela. Vamos pegar só lá do Atos. Atos capítulo 1. (6 a 11). Sim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então aqui, prova viva, vendo, está subindo. Vem as nuvens e cobre, vem anjos. 2 varões galileus, de branco, não são pessoas normais. E vêm e falam sobre a volta dele, que também é um outro destaque aqui na exaltação. Paulo, agora o apóstolo Paulo, refere-se a ela repetidas vezes. Vamos ver somente o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 20. Isso. Fazendo sentar à sua direita. Deus está onde? No céu. Então, Jesus não está mais na terra. Você está sentado à direita de Deus, que ele foi até lá. Também tem o texto aí, você pode ler depois, Efésios 4, 8 a 10. Hebreus agora, lá no texto de Hebreus, chama a nossa atenção para o seu significado. E a gente vai vendo de forma bem completa na Bíblia que as coisas estão descritas. Logo no início de Hebreus, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Ele está falando de Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito ele a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade, nas alturas. Não é mais na terra, é nas alturas. Hebreus 4 vai também dizer para nós, no versículo 14. Penetrou os céus, né? Entrou. Se eu pegar aqui e penetrar uma faca dentro desse banco aqui, a faca vai entrar dentro dele. Então ele rasgou o céu. Está lá. Não está mais na terra. Então a natureza agora da ascensão, como que ela se dá? Pode ser descrita como um ascender visível, porque as pessoas viram isso acontecer. Da pessoa do mediador, que é Jesus, da terra para o céu.
Era o corpo de Jesus que estava indo, não era só a alma. A alma foi e o corpo ficou. Era ele por completo. Então foi uma transição local. Por quê? O céu é teoria ou o céu é um lugar? O céu é um lugar. Então ele foi de um lugar para o outro. Então tem a terra e tem o céu. Hoje nós estamos na terra. Um dia, com a graça, nós estaremos no céu. Um lugar para o outro. O céu não é abstrato. Não é abstrato. Nós que somos seres espirituais, um dia vamos morar no céu. Então foi também uma mudança de natureza humana de Cristo. Essa natureza passou então para a plenitude da glória celestial e agora é uma natureza perfeita que se adapta à vida do céu de forma perfeita. Não tem mais aquela transição que ele precisava passar, como todo homem passa, dores, sofrimento, fome, sede. Jesus não tem mais nada disso. No céu não tem mais nada disso. Não tem choro, não tem dor, não tem sede, não tem água, né? Não tem fome, quer dizer, né? Não tem angústia, não tem nada. É um lugar perfeito para o corpo perfeito. Então a Bíblia claramente apresenta o céu como lugar, é um lugar. Por quê? É a habitação dos seres criados. Quem são os seres criados? Vamos ver lá. Isso. Mateus 18, 10. Os anjos estão aonde? Nos céus. Os anjos são também criaturas de Deus. E também quem é que está no céu? Se tem os anjos desses pequeninos, é porque também há pequeninos no céu. Também há pessoas no céu. É mencionado junto com a terra como lugar. Agora a gente vai lá para o Antigo Testamento. 1 Crônicas. (16:31). Exatamente. Céus e terra, alegria. Tanto aqui quanto lá. Tem o texto de Eclesiastes aí também. A Bíblia dirige os nossos pensamentos para onde? Para o céu. E para baixo, ao falar do inferno. Por exemplo, Deuteronômio, o irmão abre Deuteronômio 30, 12 e lê para nós, e o outro lá no Salmo 139, versículo 8. A gente vê aqui por completo essa citação. Agora o Salmo 139, 8. Lá embaixo, o mais profundo abismo. Ele vai estar lá também. Então, céu, alto, abismo, inferno, baixo. Após a ressurreição, ele esteve na terra por 40 dias. E dentro desse tempo, ele apareceu ainda para inúmeras pessoas. Né? Então, o evento que nós lemos lá em Atos capítulo 1, né, descrevem um evento que tinha clara intenção de mostrar aos discípulos que Jesus foi para um lugar, à vista deles, diz o texto, né, lá em Atos 1. Então, Jesus não está mais na terra, foi para o céu. Eles ficaram olhando, uai, nós vamos não? Já pensou? Nós não vamos não? Então, ele não desapareceu para nunca mais ser visto. Por quê? Tem o rinheiro. Os anjos disseram imediatamente que ele voltaria
da mesma maneira que tinha ido. Então, do mesmo jeito que o olho viu ele ir, o olho vai ver ele voltar. É a Bíblia que está dizendo isso. Exatamente. E aí vão se dobrar, mas isso não quer significar que todos irão subir com ele também. É a exaltação dele por completo. Né? As Escrituras retratam pessoas subindo ao céu, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Elias, foi, né? Ou descendo do céu, Jacó, lá em Gênesis. Né? Então indica claramente que o céu está localizado em um lugar acima da terra. Não é abstrato. Então, qual o significado? Nós vimos a natureza, o céu é um lugar. O significado agora da ascensão. Na ascensão, vemos Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Alguém leu o texto de Hebreus 4, né? Lá que nós lemos antes. Entrando no santuário interior, penetrando os céus, para apresentar ao Pai seu sacrifício consumado. Tem aquele pai, aquele filho que vai chega para o pai, ó, tá aqui, pai, meu boletim, ó, tudo nota azul. É como se ele estivesse chegando lá, ó, pai, tá aqui, ó, o sacrifício está feito, acabou. É profético da ascensão de todos os crentes, como nós já dizemos anteriormente, que já estão e que estarão, irá se formar lá na eternidade. É um instrumento na preparação de um lugar para os que são de Cristo. Esse aqui é um texto clássico, não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus, credes em mim. E na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas, eu estou preparando. Está lá. Então, ressurreição, ascensão, agora terceiro estágio da exaltação. A entronização de Cristo à mão direita de Deus, que é onde ele está agora. Neste momento, enquanto nós estamos aqui aprendendo dele. De lá ele está onipotente, onipresente, onisciente. Então, depois da ascensão, Cristo tomou seu lugar no trono à mão direita de Deus. Ele havia dito isso. Está se cumprindo. Ele havia dito isso. Mateus 26, vamos abrir lá. Isso aí. Quando Estevão estava ali sendo apedrejado, ele viu Jesus. Onde Jesus estava? No céu, no trono, à direita de Deus. Pedro menciona isso em seus sermões, lá em Atos 2, ali um pouquinho antes de começar ali o Pentecostes. Ali naquele momento ali. A expressão mão direita, então, significa o quê? Deus tem mão? Não. Não, ele teria corpo. Deus é espírito, diz a Bíblia. Né? Nós pregamos sobre isso, falamos um pouco domingo. Então, ele não pode ser tomado no sentido literal. É figurativo. Por quê? Mão direita na Bíblia é lugar de poder. Mão direita na Bíblia é lugar de glória. Então, é figurativo isso. Mas que Cristo está sentado à mão direita do Pai significa que ele está ali governando. Quem? A igreja. O universo. Que foi confiado a ele. O Pai deu a ele. E ele foi participante de tudo isso. É participante até hoje de tudo isso. Mas o Antigo Testamento, indo para lá para o Salmo 110, predisse que o Messias sentaria à direita de Deus. Então é tudo linkado aqui dentro da palavra. O maravilhoso da Bíblia é isso. 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É um texto de Davi que está falando sobre o Messias.
o reinado e o sacerdócio do Messias. Quando Cristo ascendeu de volta ao céu, ele recebeu o cumprimento daquela promessa, que nós já lemos esse texto lá em Hebreus 1:3. É o cumprimento. Ele, que é o resplendor de toda a glória, está cumprindo a promessa de Deus. Então, o Senhor recepcionou ele lá. Está lá. Essa recepção na presença de Deus e o assentar-se à sua direita são uma indicação de que a obra da redenção estava completada. Se não tivesse completada, ele não poderia sentar-se lá à direita de Deus. Então ele está ali, recebeu autoridade sobre todo o universo, como diz o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Está lá, sustentando tudo, governando, porque foi lhe dada autoridade para isso. 1 Pedro 3, 22. Exatamente. Está lá a destra de Deus. Quem está subordinado a ele? Anjos, autoridades, poderes, todo mundo. Todo mundo. Só Deus. E ali dentro da Trindade, o Espírito Santo, que são um, não precisam estar sujeitos a ele. O fato de que Jesus sentasse à direita, à destra de Deus, não significa que ele esteja perpetuamente preso lá ou inativo. Está lá. Não posso sair daqui. Estou no meu mundinho aqui. Não, ele não seria onisciente, onipresente e onipotente. Ele está lá, mas da mesma forma ele está em todo lugar. Ele é visto em pé à direita. Está em pé, não está sentado. Ele está em pé. Texto de Estevão aí em Atos 7. Ele é visto caminhando entre os... ele está caminhando entre os 7 candelabros no céu, lá na visão de Apocalipse. Na visão de João. Capítulo 2, versículo 1. Falando aqui, a igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Uma hora dessa, nós vamos passar aqui pelo livro de Apocalipse, essas 7 cartas, entre outras coisas, para a gente poder entender bem qual é o significado dessas palavras. Mas então, para vocês, o que Cristo está fazendo lá, à direita de Deus? O que ele está fazendo lá? Está à toa? É a primeira coisa. Ele está governando. Está lá, com sua mão estendida para o seu povo. Ele está lá também, protegendo a sua igreja. Olha o tanto de tempo que passou. Desde quando ele foi. 2020 anos aí. 22. Olha aí, tanta doença que chegou, passou. Nós estamos aí no meio de uma outra aí agora. E a igreja continua de pé. Há uma música do pastor Marcos Salles, diz: estamos de pé. Eu vou trazer ela aqui para o nosso ministério de louvor. Diz lá que a perseguição não parou a igreja, os fariseus não pararam a igreja, os leões não pararam a igreja, Covid não parou a igreja, nada pode parar a igreja, porque quem é que é o dono que está protegendo a igreja? Jesus. A igreja só vai acabar quando ele voltar. E mesmo assim vai ter uma igreja universal lá no céu adorando a ele. Exatamente. Aos seus ele dá enquanto dorme. Está trabalhando em nosso favor. Ele não dorme nem dormita, como diz o próprio Salmo. Ele está lá exercendo autoridade sobre o universo por amor.
Então foi na passada, na retrasada, falando sobre a expiação de Jesus, a morte de Jesus. Eu falei aqui que há dois significados pelo qual Jesus veio à Terra e morreu no nosso lugar. Para satisfazer o amor de Deus e a justiça de Deus. Então, desde o início, é amor. É amor, Ele nos ama. Agora aqui, a gente que tem que demonstrar amor por Jesus. Que está faltando. Então ele apresenta o seu sacrifício ao Pai, lá o seu boletim de notas, tornando-o eficaz e garantindo a todos os crentes os seus benefícios por sua intercessão constante. É a entrada dele lá, é o que qualifica ele a estar lá, onde ele está constantemente intercedendo por nós. É o intercessor. É o advogado, é o intercessor. Quem é o advogado na Bíblia? Jesus. O intercessor ali é um mediador. Quem é o mediador na Bíblia? Jesus. Quem no Antigo Testamento que podia chegar a Deus para o povo? Era o sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Ele está lá, está intercedendo por nós. E continua a ensinar o seu povo por intermédio agora do Espírito Santo, que está onde? Oi? Desceu, está com a gente. E pela instrumentalidade de seus servos, que demonstram, né, o ensino de Jesus uns aos outros. Então, ressurreição, ascensão, entronização à direita de Deus, agora a volta física. O que vocês podem falar sobre a volta de Jesus? O que vocês sabem sobre a volta de Jesus? Repentina, mas o quê? Pode ter. Aqui é onde você tem que errar. Pode ficar à vontade. Como um relâmpago que vem do Oriente, sai do Ocidente. Como um ladrão, de uma hora para outra, a gente tem que estar preparado, tem que cuidar da nossa casa. Mas nós não vamos ver isso aí hoje não. Vai ter um estudo só para falar sobre a volta de Jesus. Mas é o último estágio da exaltação de Jesus. Semana que vem, Luiz Felipe vai estar aqui falando sobre Jesus como rei, profeta e sacerdote. Então ele vai gastar aí, acho que umas 2 semanas. E aí a gente volta para falar sobre a volta física de Jesus. Concluindo, então, a ressurreição tem uma aplicação relacionada à obediência a Deus nesta vida. 1 Coríntios 15, 58. O que isso significa? Já abri aqui em cima, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está falando isso depois de falar que os cristãos, os crentes, irão ressuscitar com Jesus. É a forma que nós devemos esperar por isso. Então nós temos que ser obedientes, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque Cristo ressurgiu dos mortos e nós também seremos ressuscitados dos mortos, devemos continuar firmes na obra do Senhor. Não ficar abalado, independente do que aconteça. Independente de situação que estejamos passando, que a igreja esteja passando. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Quando pensamos na ressurreição, devemos nos concentrar na recompensa. Nosso alvo. Quem quer ser ressuscitado tem como alvo isso. Por quê? Ressurreição para o céu só para o crente. É o alvo da nossa vida. É um período em que todas as dificuldades desta vida serão recompensadas. Nem quando você morrer vai acontecer de forma completa, você vai se livrar, né, dos males dessa vida, que você vai lá decompor ainda. Em ossos ou em cinzas, como o irmão aí diz.
só vai acabar quando for ressuscitado com Cristo. Então, qual a importância da ascensão de Cristo para nós? Já que ela não é tão falada como a ressurreição, mas ela é importante. Qual que é a importância dela para nós? Olha só. Visto que estamos unidos a Cristo, união, em cada aspecto da obra da redenção que ele pagou por nós, a ascensão de Cristo ao céu prefigura a nossa com ele. 1 Tessalonicenses. Então vai haver ainda outra ressurreição, não vai? Não é de Jesus, é a nossa. Exatamente. Falando nós. Quem escreveu isso aí não é um ímpio, é um crente. Então está falando nós, grupos de crentes, né? Vamos ser. A ascensão de Jesus nos garante que nosso lar definitivo será no céu com ele. Ele foi preparar. Vai estar lá guardadinho lá. Arrumado tudinho para nós. Só esperar a hora. Mansões celestiais, como diz a música, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu. O corpo vai sair lá de uma forma, né? Os vivos? Não, os vivos também vão ressuscitar. Corpos glorificados vão subir também. Não vai ter, exatamente, vai ter um corpo que nós não sabemos como é. É semelhante ao corpo de Jesus, que já está glorificado. Nós vamos ter o corpo semelhante ao corpo de Jesus, mas vai subir. Tanto os que estão debaixo, quanto os que estarão vivos. Porém, glorificado. Ele vai vir lá com os arcanjos, com os anjos, todos lá tocando as trombetas, no céu, nas nuvens. Nós vamos ver. Né? E aí vai vir a parte que nós vamos subir com ele. Vai ser um corpo glorificado. A gente não vai entrar assim, na nossa carne. Agora, como é esse corpo? 3. Por causa da nossa união com Cristo em sua ascensão, podemos agora compartilhar parte da autoridade que ele dá para nós. Né? De Cristo sobre o universo, e no futuro a compartilharemos ainda mais plenamente. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Foi o que ele disse antes de subir. Agora eu estou dando para vocês. Agora é o nosso desafio. Nós estamos unidos com Cristo, nós temos que nos apropriar dessa autoridade e compartilhar. Porque ainda tem muitos ainda para serem ganhos. Vamos só ver esse texto, já que estamos em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 3. Não, pode ler. Esta vida. Nós temos coisas para compartilhar desta vida, inclusive julgamentos. Aquela história de não julgueis para não ser julgado. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Nós temos autoridade para julgar os anjos, quanto mais as pessoas aqui na terra. Agora, como que é esse julgamento? O julgamento aqui não é coisa que você tira da sua cabeça. Exatamente. Exatamente. É como o pastor falou comigo, falou uma vez numa mensagem, né? Roubaram a loja. Ele viu Paulo
lá perto da loja. Ele suspeita que é o Paulo. Ele está julgando Paulo. Agora o julgamento, ele viu Paulo entrando na loja, arrombando a porta da loja, roubando a loja. Isso não é um julgamento, né, feito da sua cabeça, ele viu. Aí nós temos autoridade para poder fazer isso. Nós temos autoridade para compartilhar ainda mais, a autoridade de compartilhar de Cristo, o poder de Cristo sobre o universo, e no futuro compartilharemos ainda mais. Por quê? Porque nós estamos unidos com Ele, nós estamos vendo tudo que Ele faz em nós. Exatamente. É Cristo. Não é nós, é Ele. Então aí encerramos a parte da exaltação de Cristo. Semana que vem a gente vem com os ofícios de Cristo. Por que Jesus é profeta? Por que Ele é rei? Por que Ele é sacerdote? E a gente termina com a volta de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos, Deus. Porque através desses estudos podemos aprender mais do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de aprender da Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por ter nos dado esse poder de anunciar que o Senhor ressuscitou, ascendeu ao céu, está à direita de Deus e um dia vai voltar para nos buscar, Deus. É nosso papel esse como cristãos, Deus, como crentes, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o nosso povo aqui para que isso venha concretizar na vida de outras pessoas também. O mesmo encontro que nós tivemos, outras pessoas possam ter também com esse Deus ressurreto, Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe nesta noite, guarde o restante da nossa semana, tudo que nós formos fazer seja abundante na obra do Senhor, que é feita em nossa vida, Deus. E o Senhor nos abençoe para nós podermos abençoar outras pessoas, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.